Boa tarde, pessoal. Nós vamos começar então a nossa aula 15, tá? Que seria a nossa segunda aula da parte de análise transitória de circuitos elétricos, tá? Na aula passada, né, a nossa aula anterior, a gente aprendeu sobre o funcionamento dos capacitores e indutores, tá? Nos circuitos elétricos. E essa parte desses componentes ela é importante agora, porque eles são os responsáveis pelos transitórios dos circuitos. Tá? Por que eles são responsáveis pelos transitórios? Porque eles são elementos que apresentam uma certa dinâmica, né, para se carregar e para se descarregar. Tá? Então, isso quer dizer que a relação entre tensão e corrente nesses elementos ela não é uma relação instantânea, tá? Por exemplo, como é num resistor, não é? O resistor, se eu variar a tensão sobre ele instantaneamente, a corrente ela vai variar da mesma maneira, né? Por uma relação linear dada pela resistência, né? E a gente viu na aula passada que essa relação de tensão e corrente nos resistores e capacitores ela é uma relação diferencial, não é? Ou seja, eu tenho uma derivada que relaciona tensão e corrente nesses elementos. Né? No caso, no indutor, a tensão no indutor é função da derivada da corrente, e no capacitor, a corrente no capacitor é função da derivada da tensão. Tá? E a gente vai ver que esse tipo de relação, não é? Ele gera uma resposta no tempo que ela não é instantânea, mas eu tenho geralmente um transitório, não é? Que o que a gente vai ver em circuito zoom é que um circuito, a gente trabalha com circuitos DC, não é? Em corrente contínua, e quando um capacitor e um indutor se carregam, eles praticamente já não participam do circuito. Não é? Um capacitor se torna um circuito aberto, o indutor se torna um curto-circuito. Tá? E quando a gente modificar esse circuito, modificar, digamos, a estrutura topológica dele, né? Por exemplo, se eu tiver um interruptor e eu fechar ou abrir esse interruptor e eu conectar uma outra resistência, uma outra fonte, que eu vou mexer no ponto de operação desse circuito, o indutor e o capacitor eles vão estabilizar de novo num determinado ponto de operação, não é? Mas até lá eles vão ter uma certa dinâmica, tá? O pessoal tem um microfone aberto que está bem barulhento, se puderem fechar. Obrigado. Então, pessoal, essa questão transitória, essa análise transitória, ela não é uma característica única de um circuito elétrico, tá? Todo sistema físico que ele sai digamos, de um ponto de equilíbrio, tá? Seja um ponto de equilíbrio em repouso ou, por exemplo, num movimento uniforme, não é? Quando eu tiro desse ponto de equilíbrio e levo ele a outro ponto de equilíbrio, eu vou ter um período transitório, não é? Ou seja, se eu estiver falando de velocidade, eu posso ter ter que aplicar uma aceleração no começo, que vai fazer com que a velocidade instantânea se modifique, não é? Até chegar num próximo ponto de operação. Né? Um sistema massa-mola, por exemplo, não é? Eu posso tirar de uma posição e essa mola ela vai oscilar e vai estabilizar em outra posição, não é? Então, sempre que eu tiver uma variação transitória, não é, entre dois pontos de equilíbrio, eu consigo modelar matematicamente essa transição, tá? Inclusive, existem muitos sistemas, inclusive mecânicos, tá?
que a gente pode fazer digamos, o dual elétrico dele. Eu posso modelar, por exemplo, um sistema mecânico como se fosse um sistema com indutores e capacitores. E daí aplicar essa mesma análise que a gente vai ver, eu posso aplicar em um modelo, não é, de um sistema que pode ser representado por um modelo elétrico, como o que a gente vai trabalhar. Tá? Então, quando eu vou analisar esse tipo de sistema, eu falei para vocês que a característica dessa relação diferencial, não é? Ou seja, em termos de derivadas, é quem dá essa dinâmica do sistema. Eu posso ter um sistema com uma equação diferencial de primeira ordem, tá? Uma equação diferencial de segunda ordem, terceira, quarta, quinta, até infinitas ordens, não é? Na verdade, se eu for modelar, digamos, perfeitamente qualquer sistema físico, a ordem dele, ela chega a uma ordem infinita, não é? Porque se eu for modelando cada vez mais os detalhes, eu vou ver que sempre vai ter um pequeno detalhe ali que eu tenho que considerar também nesse modelo dinâmico, tá? Mas a grande maioria desses sistemas, eles podem ser modelados como um sistema de primeira ordem ou de segunda ordem. Tá? O que seria a primeira ordem? É um sistema representado por uma equação diferencial de primeira ordem, e o de segunda ordem, da mesma forma, por uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? Então é isso que a gente vai ver até o final do semestre. Tá? A gente vai trabalhar com circuitos elétricos de primeira ordem e circuitos de segunda ordem. Tá? Mas na aula de hoje, tá, pessoal, a gente vai fazer uma análise prévia. Eu não vou chegar a equacionar nada de primeira ordem nem de segunda ordem. O que eu vou passar para vocês hoje é qual é a metodologia, tá, que a gente usa para analisar, fazer uma análise transitória de um circuito. Tá? Ou seja, o que a gente vai ver hoje é aplicado tanto para sistemas de primeira ordem quanto para sistemas de segunda ordem. Tá? Bom, como a gente vai trabalhar especificamente com circuitos elétricos, tá? Circuitos com indutores e capacitores, é exatamente a carga e a descarga desses elementos, né, do indutor e do capacitor, que vão ser responsáveis pela resposta transitória desses circuitos. Tá? Então, como eu comentei, não é, quando eu analisar matematicamente um circuito que possui um capacitor ou um indutor ou dois elementos, eu vou, digamos, relacionar as tensões e correntes nesses elementos por equações diferenciais, que podem ser de primeira ordem. Tá? De primeira ordem, geralmente, é quando eu tenho apenas um elemento que armazena energia, não é? Ou só um indutor, ou só um capacitor, e sistemas de segunda ordem, tá? Que aí eu teria dois elementos. Tá? Mas, assim, não basta ter dois elementos para que seja um sistema de segunda ordem. Tá? Por quê? Porque eu posso ter um circuito numa topologia específica que ele tenha dois, digamos, dois elementos que armazenam energia, mas que no final eu consigo associar esses dois elementos. Por exemplo, dois capacitores em série ou em paralelo, não é? Ou mesmo um outro circuito que a equação diferencial, característica dele, não seja uma equação de segunda ordem. Tá? Peço para fechar de novo o microfone, pessoal, quem abriu aí, que está bem barulhento. Então, pessoal, essa análise que eu vou passar para vocês aqui, ela, como eu falei, ela é comum tanto para sistemas de primeira ordem quanto para sistemas de segunda ordem. Tá?
E eu acredito que vocês já viram esse tipo de análise quando trabalham na parte de cálculo com equações diferenciais, quando a gente fala em solução particular e solução homogênea de equações diferenciais, tá? Mas aqui no caso específico de circuitos elétricos, a gente pode dividir a nossa resposta. Dividir para quê? Para analisar de maneira mais simples, não é? Então eu vou poder dividir a minha resposta entre resposta natural e resposta forçada, tá? O que seria uma resposta natural e a resposta forçada, tá? Quando eu falo em resposta natural, eu estou falando na resposta do meu circuito, a resposta dinâmica do meu circuito, tá? Então essa mudança de valores instantâneos de tensão e corrente, isso aí vai estar dentro da minha resposta natural, tá? E essa resposta, ela vai ser devida apenas às condições iniciais do meu circuito, tá? Então, por exemplo, em um circuito que possua várias fontes independentes, e um elemento que armazena energia, tá? Ou mais de um elemento, um indutor, um capacitor, para eu obter a minha resposta natural, eu vou desabilitar todas as fontes do meu circuito, tá? Por quê? Porque a resposta natural, ela se deve apenas à energia armazenada inicialmente nos meus elementos, tá? Então, eu faço essa análise. E eu tenho também a análise da resposta forçada. Tá? O que seria a resposta forçada? Ela é a resposta estável de um circuito devido às fontes independentes que os alimentam. Tá? Então, se para a resposta natural eu retirei todas as fontes independentes e considerei só a dinâmica do meu sistema, para a resposta forçada, eu vou considerar as fontes e eu vou retirar a dinâmica do sistema. Tá? Ou seja, quando eu obtenho a resposta forçada, eu vou considerar o meu indutor e o meu capacitor como elementos estáveis, não é? E a gente sabe que um capacitor, quando ele está em um regime estável, ele pode ser representado por um circuito aberto, e um indutor em regime estável é representado por um curto-circuito. Tá? Então, para a resposta forçada, eu já não tenho dinâmica nenhuma do meu sistema, né? Vai ser só uma análise DC. Tá? E a resposta completa, tá? Que é realmente o que eu vou buscar no meu circuito, ela vai ser composta pela soma da resposta natural e da resposta forçada. Tá? Então, eu obtenho as duas e no final da minha resolução, eu somo, não é, as parcelas de cada uma delas e obtenho então a resposta completa do meu circuito. Tá certo? Então, pessoal, como eu falei, essa metodologia, essa técnica que eu estou explicando para vocês, ela é aplicável tanto a circuitos de primeira ordem quanto para circuitos de segunda ordem. Tá? Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui para esse gráfico aqui, não é? Seria a carga de um indutor, por exemplo, não é? Eu tenho aqui a resposta da tensão no indutor, né, decaindo com o tempo, e a corrente no indutor passando de zero e estabilizando num valor IM, certo? Então, esse valor IM, tá, se eu for pensar só na corrente do indutor, essa corrente IM vai ser a minha resposta forçada, certo? Por quê? Porque é o valor que a corrente no indutor estabilizou quando parou, quando ele se carregou totalmente. Tá? E essa evolução que eu tenho aqui na corrente do indutor de zero até estabilizar lá no meu ponto da resposta forçada, essa aqui é a minha resposta natural.
Tá? Então a gente vai trabalhar matematicamente em separado com essas duas respostas e para obter a resposta final do circuito a gente soma as duas e vai obter matematicamente uma função que ela vai representar essa evolução no tempo da corrente no indutor. Tá? Da mesma forma para a tensão no indutor também, ou para o capacitor, tá? Para todos esses elementos a gente vai trabalhar dessa forma. Tá? Bom, como para a gente obter então essas duas respostas, tá? A gente vai precisar de necessariamente 3 informações do meu circuito. Tá? Então, para obter a resposta completa, eu vou precisar das condições iniciais do meu circuito. Tá? O que são as condições iniciais? Eu sempre vou ter aqui um tempo, tá? Que geralmente é o meu t igual a 0, que é quando eu aplico o transitório do meu circuito. Tá? Ou seja, esse meu tempo zero aqui seria, por exemplo, o momento em que eu acionei um interruptor, ou que eu abri o interruptor, ou eu posso estar usando uma função de singularidade em t igual a 0. Tá? Eu vou mudar a configuração do meu circuito, certo? Então, antes de eu modificar a configuração, eu vou ter o meu tempo menor do que 0. Tá? Que é quando o circuito, nesse ponto aqui, para ter menor do que 0, ele vai estar no regime estável. Tá? Ou seja, a corrente no indutor vai ter um determinado valor, tá? Pode ser 0, pode ser qualquer valor que eu for calcular, porque o indutor vai ser um curto-circuito, pode estar passando uma corrente por ele, ou eu posso ter uma condição inicial de tensão no meu capacitor, certo? Então, é um ponto que eu vou ter que calcular, certo? Eu vou ter que obter também um outro ponto, que é aqui, esse ponto aqui depois da região da resposta transitória, né, essa região de estado estacionário, que é, como eu falei, é quando eu obtenho a resposta forçada. Tá? Ou seja, o meu circuito modificou a topologia dele, sofreu uma mudança no tempo e estabilizou novamente. Tá? Então esse aqui é outro ponto que eu vou ter que calcular. E esse ponto intermediário, que é a resposta transitória, é a terceira informação que eu vou ter que obter do meu circuito. Tá? Então, um ponto importante aqui, pessoal, é que nessas condições em que o meu circuito está estável, tá? Ou seja, para t menor do que 0, e aqui para um tempo maior do que um tempo necessário para ele estabilizar, tanto nesse ponto quanto nesse ponto, eu vou ter uma situação em que eu não tenho variação de tensão ou de corrente no meu circuito. Tá? Se eu não tenho variação de tensão ou de corrente, vocês podem ver aqui que eu puxei as equações que representam a tensão no indutor e a corrente no capacitor. Se eu não tiver variação de corrente no meu indutor, a tensão vai ser igual a 0, não é? Porque eu tenho a derivada numa constante igual a 0. Da mesma forma, se eu não tiver variação de tensão sobre o meu capacitor, a corrente nele vai ser 0. Tá? Então, tanto nesse ponto quanto nesse ponto, o meu indutor vai ser um curto-circuito, não é um elemento com tensão 0, e o meu capacitor vai ser um circuito aberto, tá? Ou seja, um elemento em que a corrente nele sempre vai ser 0. Tá? Então, para eu analisar essa situação e essa situação aqui, eu vou considerar esses elementos em regime estável, tá? Como um curto-circuito, no caso do indutor, e um circuito aberto, no caso do capacitor. Tá? Antes da gente seguir adiante para ver como que são feitas essas análises, um ponto que eu tenho que explicar também, quando a gente fala em análise transitória de circuitos, é a respeito de funções de singularidade. Tá? São funções matemáticas que representam modificações no tempo do meu circuito. Tá? Vocês já devem ter visto aí
em outras disciplinas do curso, tá? Funções de singularidade. Eu só vou dar uma, digamos, uma retomada nos próximos slides aqui, e na verdade eu vou dar uma limitada bem grande nas funções de singularidade, porque a gente tem várias funções de singularidade, mas são poucas que são utilizadas na análise de circuitos elétricos, tá? Então, como eu comentei, essas funções, elas representam matematicamente uma mudança na topologia de um circuito, tá? Por exemplo, aqui a função mais utilizada, a função degrau unitário, não é o UDT, é uma função que vale 0 para t menor do que 0 e vale 1 para t maior do que 0, tá? Então, se eu tiver uma fonte multiplicada pela minha função degrau unitário, essa fonte vai ser 0 para t menor do que 0 e vai ter o valor da fonte para t maior do que 0. Tá? Então é como se eu tivesse um interruptor no meu circuito. Tá? Então a gente tem vários tipos de funções de singularidade, né? Degrau unitário, rampa unitária, impulso unitário, né? O delta de Dirac, vários tipos de função desse tipo. Mas a que a gente mais vai utilizar realmente vai ser o tipo degrau unitário. Tá? Então a gente nem vai ver as demais, rampa, impulso, nada disso. A gente vai se focar só na função degrau. Tá? A função degrau, então, ela é representada como UDT. Né? O meu UDT ele tem essa expressão matemática, digamos, né? Condicional. Vale 0 para t menor do que 0 e vale 1 para t maior do que 0. Tá? Um ponto interessante aqui, que é importante da gente entender, é que vocês podem ver aqui que ela está definida para o tempo menor do que 0, para o tempo maior do que 0. Só que para t igual a 0, ela não é definida. Né? Por que não é definida? Porque exatamente em t igual a 0, ela está modificando digamos, a condição dela, não é? De 0 até 1. Tá? Por isso que a gente vai ver mais adiante que a gente sempre trabalha em circuitos com instantes de tempo para t igual a 0, dois instantes distintos, que é o t igual a 0 menos, não é? Que é um instante antes de t igual a 0, e o t igual a 0 mais, que é um instante logo depois de t igual a 0. Tá? Bom, a função degrau unitário, ela apresenta algumas modificações também, tá? Modificações matemáticas que podem surgir para vocês. Tá? Ou seja, eu posso ter essa função deslocada num tempo, tá? Um tempo t0, tanto para mais quanto para menos. Tá? Então, vocês têm aqui nos slides de vocês como ficariam essas funções, não é? Por exemplo, um UDT menos T0, quer dizer que ela vai modificar o estado dela, né, de 0 para 1, exatamente num tempo igual a T0. Tá? Esse T0 pode ser 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, tá? Depende se for T menos 1, T menos 2, T menos 10. Tá? Ou se for T mais T0, quer dizer que o ponto em que ela modifica o estado dela de 0 para 1 é em menos T0. Tá? Então essas duas aqui são a função degrau unitário deslocado. Tá? E eu ainda também posso ter, essa aqui é mais comum, na verdade, que essas duas anteriores, que é a função degrau de menos t. Tá? Ou seja, o U de menos t, que é exatamente o contrário da função degrau unitário. Tá? Ou seja, ela vale 1 para t menor do que 0 e vale 0 para t maior do que 0. Tá? Então, pessoal, quando eu tiver uma função degrau unitário, tá? Uma função de singularidade, não basta eu entender matematicamente como funcionam essas funções. Tá? Eu tenho que entender, quando eu multiplicar a minha função por uma fonte, o que isso aí vai resultar. Tá? Digo pelo seguinte, por exemplo, para uma fonte de tensão, pessoal, quando eu tenho a minha fonte de tensão aqui, por exemplo, que ela vale V0, tá? Esse V0 pode ser 100 volts.
tá? Imagine que é 100 volts, vezes o dt, tá? Vezes a função de grau unitário. Então isso significa o quê? Significa que para t menor do que zero, essa fonte vale 0 volts, não é? E para t maior do que zero, ela vale 100 volts, né? Só que tem aí um ponto importante, pessoal. Quando a gente estiver analisando esse tipo de circuito, eu vou ter que calcular muitas vezes a condição inicial do, da tensão em capacitor, de corrente no indutor, para t menor do que zero. Tá? Então, a característica elétrica dessa fonte para t menor do que zero também me interessa. Tá? Por que eu estou falando isso? E isso aqui é um ponto muito importante, pessoal. Prestem bastante atenção, porque vai aparecer bastante para vocês. Para t menor do que zero, essa fonte vale 0 volts. O que é uma fonte de tensão com 0 volts? É um curto-circuito. Tá? Então, quando eu analisar essa situação em que eu tenho uma fonte de tensão multiplicada pelo degrau unitário, no lugar da fonte eu tenho que substituir por um curto-circuito para t menor do que zero. Tá? E para t maior do que zero, é como se eu tivesse aqui uma chave, né, que está conectada num curto entre os pontos A e B aqui, né, e daí essa chave muda para essa fonte V0. Tá? Então ela vale, entre os pontos A e B, ela vale 0 volts, na forma de um curto-circuito, tá? E para t maior do que zero, ela conecta lá em cima e ela passa a valer V0. Tá? Por que eu comento isso, pessoal? Porque é muito comum, na hora de vocês estarem analisando para t menor do que zero, ter ali o degrau unitário. É uma fonte de 0 volts, tira ela do circuito. Daí simplesmente apaga ela do circuito e vira um circuito aberto. Tá? E não é isso, tem que substituir a fonte de tensão por um curto-circuito, tá? No caso de uma fonte de 0 volts. Tá? O que já é diferente no caso de uma fonte decorrente. Tá? Uma fonte decorrente, aqui no caso I0 vezes degrau unitário, não é? Ela tem 0 amperes para t menor do que zero e tem I0, né, para t maior do que zero. Uma fonte decorrente com 0 amperes, aí sim é um circuito aberto. Tá? Então, uma fonte de corrente eu substituo por um circuito aberto para t menor do que zero. E a fonte de tensão eu substituo por um curto-circuito. Tá? É aquela mesma teoria que a gente viu como desabilitar fontes, não é? Para desabilitar uma fonte de tensão, eu substituo por um curto e a fonte decorrente por um circuito aberto. Tá? Então aqui só para vocês lembrarem, não é? Deixei aqui no slide que quando eu tiver uma fonte de tensão e ela for no período que eu estiver sendo multiplicada por zero, não é? Ela vai ser um curto-circuito e quando tiver aplicado a uma fonte de corrente vai ser um circuito aberto. Tá? Bom, agora que a gente viu um pouco digamos, a gente não viu nada ainda de cálculo de nenhum tipo de circuito. Tá? Antes de a gente entrar em qualquer análise matemática, a gente tem que entender bem o procedimento e a nomenclatura que a gente vai utilizar. Tá? Então a gente tem uma nomenclatura específica que eu vou falar bastante com vocês quando estiver analisando um circuito, que é bem importante vocês entenderem. Tá? Por exemplo, sempre que a gente falar em t menor do que zero, tá? vai ser um termo bem comum, e ele é todo o tempo decorrido antes do começo da minha análise transitória. Tá? Quando eu analiso um circuito para t menor do que zero, eu estou analisando ele para obter as condições iniciais para análise do meu circuito para t maior do que zero. Tá? Então, o que me interessa do meu t menor do que zero é simplesmente as condições iniciais do meu circuito. Então, quando eu for analisar
para esse tempo, no meu circuito, eu vou considerar que todos os elementos vão estar em regime permanente, né? Ou seja, o indutor vai ser um curto-circuito e o capacitor vai ser um circuito aberto. E na configuração desse intervalo de tempo, tá, é quando eu vou obter as condições iniciais do meu circuito. Tá? Lembrando sempre que condição inicial do circuito é corrente no indutor e tensão no capacitor. Tá? A gente já vai ver por quê. Que é justamente nos próximos pontos. Tá? Tem outro período, tá? Outra nomenclatura que eu vou utilizar, que é o T igual a 0 menos. Tá? O que é o T igual a 0 menos? É praticamente T igual a 0. Tá? A gente viu, né, que em T igual a 0 é quando o meu circuito muda o estado dele. Tá? Só que exatamente no tempo, no instante que ele muda, ele é um circuito praticamente indefinido. Né? O interruptor não está nem aberto nem fechado. Né? A função de grau unitário não vale nem 0 nem 1. Tá? Então eu preciso analisar o meu circuito no instante imediatamente anterior a t igual a 0, tá? E o instante imediatamente posterior a t igual a 0. Então, o instante imediatamente anterior à mudança da configuração do meu circuito é o t igual a 0 menos. Tá? Da mesma forma, então, né, pessoal, eu vou ter o período t igual a 0 mais, que é o instante imediatamente posterior à mudança na configuração do meu circuito. Tá? E aqui a gente entra com uma definição que a gente viu lá na última aula. Né? O que a gente viu na aula anterior de capacitores e indutores? A gente viu que eu não posso ter mudança instantânea no valor da tensão no capacitor. Tá? Por que eu não posso ter mudança instantânea? Porque para ter uma modificação instantânea da tensão do capacitor, eu precisaria de uma corrente infinita, tá? O que não é possível fisicamente. Tá? E da mesma forma, eu não posso ter uma mudança instantânea na corrente do indutor, porque para isso eu precisaria de uma tensão infinita. Tá? Isso aí significa o que então, pessoal? Significa que a tensão no capacitor no instante 0 mais é igual à tensão no capacitor no instante 0 menos. Tá? E a corrente do indutor no instante 0 mais é igual à corrente no instante 0 menos. Tá? Então, por isso que a tensão no capacitor e ou corrente no indutor, né, depende se eu tiver só um elemento, se eu tiver os dois elementos no circuito, essas variáveis vão ser a condição inicial do meu circuito. Tá? Imagina o seguinte, eu tinha um circuito estável, não é? Lá para t menor do que 0, ele estabilizou em determinados valores, e eu comuto ele, né, eu aplico uma mudança, e daí eu tenho outra configuração do circuito. Tá? Só que para eu analisar essa nova configuração do circuito, eu preciso de uma condição inicial, né, algo que me informe como que estava esse circuito antes de eu modificar a minha chave. Tá? E a minha sorte é que a tensão do capacitor não vai mudar instantaneamente, né, do 0 menos para o 0 mais. Então eu sei que em 0 mais eu vou continuar tendo a mesma tensão no capacitor. Né? Lembrando que o 0 mais ele é um instante, né, um infinitésimo de segundo. À medida que o tempo começa a passar, o valor dessa tensão começa a modificar, pode começar a modificar. E da mesma forma, a corrente no indutor não vai modificar instantaneamente. Tá? Então, aí está essa grande questão do 0 menos e do 0 mais. Tá? É que a tensão no capacitor não muda, a corrente no indutor não muda. Tá? Bom, quando eu falar em T maior do que 0, tá? Calcule o valor da tensão no capacitor para T maior do que 0. O que significa o T maior do que 0? É todo intervalo de tempo depois que o meu circuito mudou a configuração dele, tá? Que o meu interruptor modificou ou que a minha função de grau unitário mudou o seu valor. Tá?
Então, T maior do que zero, ele engloba tanto a resposta transitória, né, aquela resposta que a gente viu, que a gente chama de resposta natural, quanto a minha resposta em regime permanente, que é a resposta forçada. Né? Então, sempre que eu pedir para calcular, por exemplo, a tensão no capacitor para T maior do que zero, eu quero que vocês calculem uma função, um VC dt, em que eu possa substituir qualquer valor positivo para T, que eu vou saber qual é o valor instantâneo da tensão no capacitor naquele instante T, certo? E a gente tem outra nomenclatura que vai utilizar, que é o T igual a infinito, né? Mas o que seria o infinito, né? Se a gente fosse considerar o infinito, nunca chegaria nessa resposta, né? Mas matematicamente a gente considera que T igual a infinito em um circuito, digamos, de primeira ordem ou de segunda ordem que sofreu um transitório, o meu T igual a infinito é o tempo que leva os meus elementos que armazenam energia, não é? Ou seja, o indutor e o capacitor, para entrar novamente num regime estável. Tá? O meu T igual a infinito, ele pode ser um tempo de 1 segundo. Né? Se em 1 segundo o meu capacitor carregou ou descarregou totalmente e ele não modifica mais o valor de tensão dele, então já cheguei no T igual ao infinito. Tá? Então sempre que e a gente usa o T igual ao infinito para representar a resposta forçada. Tá? Por exemplo, a resposta forçada da tensão no capacitor é o VC de infinito. Tá? Por quê? Porque a gente vai substituir onde eu tenho o T na minha função por infinito e eu vou chegar nesse valor estável dessa variável no meu circuito. Tá? Então aqui T igual a infinito é o tempo que leva, né, para que todos os elementos entrem em regime permanente. Ou seja, a resposta transitória é igual a zero. Tá? Eu não tenho mais resposta transitória no meu circuito, ele parou de variar. Nesse momento, então, eu vou obter a resposta de regime permanente, né, ou resposta forçada, como a gente viu, considerando que o meu indutor é um curto e o capacitor é um circuito aberto. Tá? É aquele terceiro ponto do gráfico que eu tinha mostrado para vocês. Bom, aplicando então, pessoal, esse tipo de análise, tá? Em um circuito aqui. Tá? Observem esse circuito, em que eu vou ter aqui uma fonte 30 vezes de grau unitário, tá? Ou seja, essa fonte ela vale 0 para T menor do que 0 e vale 30 volts para T maior do que 0. Então aqui eu coloquei uma representação através de uma função de singularidade e aqui uma outra representada por um interruptor. Tá? Isso aqui vocês vão ter que prestar bastante atenção, pessoal, que eu vou ter no meu interruptor uma flecha, não é? Um sentido aqui de uma seta, que ela vai indicar se esse interruptor vai estar abrindo em T igual a zero, ou se ele vai estar fechando em T igual a zero. Tá? Nesse caso aqui é uma chave que para T menor do que zero ela estava fechada, né? E em T igual a zero essa chave abriu. Tá? Então para T maior do que zero eu tenho essa fonte desconectada do circuito e para T menor do que zero ela está conectada no meu circuito. Então, quando eu for analisar esse meu circuito, por exemplo, para T menor do que zero, né, que é quando eu vou obter a condição inicial da tensão no capacitor, eu vou considerar que essa fonte aqui ela é um curto-circuito, né, então aqui vocês podem ver que ela está curto-circuitada nesse ponto aqui, né, e essa minha fonte de 10 volts ela está conectada no meu circuito também, e o meu capacitor está representado por um circuito aberto, tá? Porque eu sei que para eu obter a condição inicial, né, que é aquela condição de regime estável do meu circuito
antes de t igual a zero, o capacitor é representado por um circuito aberto, o indutor seria representado por um curto-circuito. Tá? Então vocês podem ver aqui já desse redesenho que a tensão nesse capacitor, a tensão nesse curto vai ser 10 volts, né? Porque ele está em paralelo com uma fonte de tensão de 10 volts, uma fonte independente de tensão. Né? Então, com certeza, a tensão nesse capacitor vai partir de V igual a 10 volts. Tá? Agora, para T maior do que zero, né, que é quando eu vou obter a minha resposta natural e a minha resposta forçada, eu tenho que considerar que essa chave abriu, né, e que a minha função de grau unitário vale 1. Então, essa fonte aqui passa a valer 30 volts, tá, e essa fonte aqui é desconectada do circuito, eu não tenho mais nada para a direita aqui. Tá? Então, daqui eu vou obter a resposta natural e a resposta forçada para essa topologia aqui do meu circuito, certo? Então aqui está repetido o circuito. A resposta natural, pessoal, quando a gente for obter ela, vocês lembrem que quando eu falei em resposta natural, eu disse que ela é a resposta devida às condições iniciais do meu circuito, tá? Ou seja, a minha fonte independente tem que ser desabilitada. Então vocês podem ver que para a resposta natural, eu substituo ali por um curto-circuito no lugar da fonte. Tá? E também para minha resposta natural, eu sei que a tensão nesse capacitor de 0 mais é igual à tensão em 0 menos, né? Que era aqueles 10 volts que eu calculei lá da dt menor do que zero, ele continua aqui, não é, para t maior do que zero no instante 0 mais. Tá? E aqui então eu vou obter a resposta natural da tensão nesse capacitor. Tá? Hoje a gente não vai entrar em análise matemática nenhuma, mas é só para vocês enxergarem na topologia dos circuitos como ficaria. Tá? E a minha resposta forçada, vocês estão lembrados também, né, que eu falei que eu divido essa resposta completa entre a natural e a resposta forçada, onde a resposta natural é somente a resposta transitória devido às condições iniciais do meu circuito, e a resposta forçada é a resposta somente devido às fontes independentes do meu circuito, considerando que eu não tenho mais transitório nesse circuito, ou seja, o meu capacitor passa a ser um circuito aberto novamente. Tá? Então, nesse circuito aqui eu calcularia essa tensão, né? A tensão nesse resistor é a mesma tensão que vai ficar nesse capacitor. Ou seja, eu tenho aqui 1 ampere circulando, não é? Eu teria 20 volts nesse resistor aqui. Isso significa o quê? Significa que a tensão do meu capacitor vai estabilizar num valor de 20 volts, né, para T igual a infinito, né, que é justamente nesse momento em que eu não tenho mais variação no meu circuito. Tá? Então, se eu pensar na tensão desse capacitor, não é? Ele parte de uma tensão de 10 volts, ele sofre um transitório, dado pela resposta natural, e estabiliza novamente em 20 volts. Não é? Então, se eu for plotar, não é, num gráfico, aqui eu já adianto para vocês, por ser um circuito de primeira ordem, a resposta sempre vai ser exponencial, tá? Uma resposta exponencial, que um e de menos t, não é? Que ele começa variando rápido e depois ele vai estabilizando mais lentamente, não é? Mas a tensão nesse capacitor, ela faria isso aqui, né? Partiria de 10 volts em t igual a zero, vai evoluindo no tempo e estabiliza em 20 volts, não é? Que seria aqui a resposta forçada. Tá? Então, o que a gente vai ter que aprender na análise de transitória de circuitos é calcular esse valor inicial, o valor final e essa evolução no tempo, tá? Onde essa condição inicial ela é calculada para o meu elemento estável, né? Ou seja, capacitor, circuito aberto, indutor, um curto-circuito. Da mesma forma para
para minha resposta forçada, e essa evolução no tempo aqui vai ser a resposta de uma equação diferencial de primeira ordem, nesse caso, ou de segunda ordem, no caso de circuitos de segunda ordem, certo? Bom, então agora aqui esquematizando um pouco mais esses pontos que a gente tem que obter, não é? Eu vou deixar aqui de uma maneira mais num esquema mesmo nos slides para vocês, não é? Eu vou ter, para analisar a resposta completa de circuitos, tanto de primeira ordem quanto de segunda ordem, eu vou ter que obter 3 informações, tá? As condições iniciais, obtidas em t menor do que zero, tá? Então aqui vocês podem ver que eu já estou usando aquela nomenclatura que eu passei, né? O que é t menor do que zero, o que é t maior do que zero, o que é t igual ao infinito. Então as condições iniciais vão ser para t menor do que zero, a resposta natural, não é? Que é aquela resposta transitória dada apenas pelas condições iniciais do circuito, ela vai ser obtida para t maior do que zero, né? Ou seja, depois que a minha chave comutou, e a resposta forçada obtida em t igual ao infinito, né? Ou seja, quando os meus elementos entraram em regime estável novamente. Tá? Então, tanto as condições iniciais, né, esse primeiro ponto, e a resposta forçada, elas são obtidas para os elementos em regime estável, tá? Ou seja, capacitores são circuitos abertos e indutores curto-circuito. Tá? A diferença, então, entre essa e essa, elas são estáveis. Só que essa primeira é obtida para t menor do que zero, né? Ou seja, para minha chave antes de comutar, né? Ou para minha função de singularidade antes de mudar o valor dela, e a resposta forçada é para t maior do que zero, né? Ou seja, depois que a minha chave comutou. Então isso aí vai modificar a topologia do meu circuito, não é? E na grande maioria das vezes o valor da tensão no capacitor ou da corrente no indutor vai modificar, não é, de um ponto para o outro, certo? Então, pessoal, aqui tem mais um exemplo, não é? Por exemplo, aqui eu tenho uma fonte, né, conectada no meu circuito, essa chave estaria fechada para t menor do que zero, e em t igual a zero ela abre, não é? Então, quando essa chave abrir, vocês podem ver que eu não vou ter mais nenhuma fonte conectada no meu circuito, né? Eu vou ficar só aqui com o que eu tenho do capacitor para a esquerda, ou seja, eu vou ter o capacitor mais 4 resistores. Tá? O que vai acontecer com esse circuito, então, quando essa chave abrir? Eu vou ter uma descarga do meu capacitor, não é? Primeiro ele se carrega com determinado valor, depois ele vai descarregar até zero. Né? Então, sempre que eu tiver em um circuito que para t maior do que zero eu não tiver nenhuma fonte independente conectada no meu circuito, sempre a resposta forçada desse circuito vai ser igual a zero. Né? Sempre o meu elemento vai descarregar totalmente. Tá? Então aqui, para eu obter, não é, a minha condição inicial, eu tenho que considerar o meu capacitor como um circuito aberto, não é, e calcular a tensão entre esses dois pontos, não é, para obter então o meu V de zero menos, não é? Aqui eu posso associar essas resistências aqui, né? Eu ficaria com 10 ohms e com isso calculo o meu V0 menos igual a 40 volts. Então esse capacitor ele partiria de 40 volts, não é? Porque o meu V de 0 mais, quando eu abrir essa chave, ele tem que ser igual ao V0 menos, não é? E então ele partiria de 40 volts e daí ele se descarrega totalmente, não é? Nesse resistor de 10 ohms que eu tenho para cá, chegando, estabilizando em 0 volts, não é? Ou seja, minha resposta forçada seria igual a zero. Certo, pessoal? Então, o que eu trouxe aqui para vocês, pessoal? Antes da gente
começar a fazer análise transitória de circuitos, a gente precisa entender como funciona essa questão da condição inicial, da resposta forçada, tá? Que são obtidas quando os meus elementos estão estáveis, não é? Ou seja, eu tenho o indutor representado como um curto-circuito, não é? E o meu capacitor representado por um circuito aberto. Tá? Então a gente vai ter que pegar um circuito desse tipo aqui, tá, pessoal? Parece mais complexo, e a gente tem que analisar ele por partes, não é? Para obter então as respostas que tanto de condição inicial, de resposta forçada e tudo mais. Tá? Então eu vou fazer aqui um primeiro exemplo, tá? Para mostrar para vocês como funciona essa questão desses valores aí que estão sendo pedidos. Tá? Então, o que está sendo pedido aqui para vocês, pessoal, vocês podem ver aqui no enunciado, determinar IL de 0 menos, IL de 0 mais, VL de 0 menos, VL de 0 mais. Tá? Ou seja, corrente no indutor, tensão no indutor, para 0 menos e para 0 mais. Corrente no capacitor e tensão para 0 menos e 0 mais. Corrente e tensão no indutor para T igual ao infinito, e corrente e tensão no capacitor para T igual ao infinito. Tá? Então aqui, como a gente tem um circuito que eu tenho apenas um indutor, não é? Então aqui eu vou querer o meu IL de 0 menos, o IL de 0 mais, o meu VL de 0 menos, o meu VL de 0 mais, e o meu IL de infinito, e o VL de infinito. Tá? São esses 6 pontos que eu quero saber nesse circuito. Tá? Bom, em primeiro lugar, vamos analisar para T menor do que zero. Tá? A gente sempre analisa esses circuitos começando por T menor do que zero, que é quando a gente obtém os valores 0 menos, tá? O IL de 0 menos e o VL de 0 menos. Tá? Então, vocês podem ver que a primeira chave aqui, a chave da esquerda, ela estaria fechada para T menor do que zero, e a chave da direita ela estaria aberta, porque ela vai fechar, não é, em T igual a zero. Então, para T menor do que zero, eu redesenho esse meu circuito, não é? Vocês vão ver que é um circuito que ele parece bem complexo, mas quando a gente começa a analisar ele por partes, ele se torna mais simples. Tá? Então a gente viu que para T menor do que zero, eu vou analisar o meu indutor, o meu capacitor, em regime estável. Tá? Ou seja, o meu indutor é um curto-circuito, tá? E aqui estaria passando o meu IL de 0 menos, certo? E aqui eu passo a ter ali os outros dois resistores, né? 5 ohms e 10 ohms. E aqui à direita desse resistor de 10 ohms estaria desconectado do circuito, né? Porque aquela chave ali estaria aberta, tá? Então vocês podem ver que eu tenho esses 15 ohms em paralelo com um curto, não é? Vira um curto. Então eu sei que o meu IL de 0 menos seria igual a 80 dividido por 10, né? Que é igual a 8 amperes. Tá, pessoal? Agora, qual seria a tensão no meu indutor? A gente viu que se eu não tiver variação de corrente no meu indutor, a tensão tem que ser 0 volts, né? E a gente pode ver isso pelo fato do indutor ser
caracterizado por um curto-circuito, né? Quando o indutor está estável. Bom, então aqui eu obtive os valores para T menor do que zero. O outro ponto que eu vou ter que analisar é T igual a zero mais, né? Que é o momento exatamente quando as minhas chaves ali, né, modificaram de estado. Então, aquela fonte de 80 volts e o resistor caem fora do circuito, eles são desconectados, né? Então eu tenho o meu indutor, ele já não é mais um curto, porque nesse ponto aqui ele está livre para variar, não é a tensão e a corrente nele, então eu desenho ele no meu circuito. Aqui estaria, né, no mesmo sentido, tem que analisar sempre no mesmo sentido, né, o meu IL D0+. Passo a ter aqui um resistor, outro resistor, daí agora aquela fonte estaria conectada, né, a chave fechada. E aqui a fonte de 10 amperes. Então, pessoal, aqui eu poderia, digamos, associar, né, esses dois resistores aqui em paralelo, fica um resistor de 5 ohms, tá? E eu posso fazer uma transformação de fontes ali para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? Então eu vou fazer uma transformação de fontes e vou redesenhar esse circuito, tá? Eu ficaria ali com uma fonte de tensão em série com resistor e os dois resistores em série resultaria aqui num resistor de 10 ohms, tá? Que seria o resistor de 5 ohms que eu tinha, né? Mais o resistor de 5 ohms que é o paralelo dos dois de 10, tá? E aqui ficaria uma fonte de 50 volts. Tá? E agora, pessoal, o que eu tenho que entender aqui é como que eu vou obter esses valores em 0 mais. Tá? Por quê? O que eu tenho de informação em 0 mais, pessoal? Eu sei que a corrente no meu indutor não pode modificar instantaneamente o seu valor. Tá? Então eu sei que o meu IL de 0 mais é igual ao meu IL de 0 menos, tá? Que é igual a 8 amperes. Certo? Então eu sei que no momento t igual a 0 mais, tá? O instante logo depois que a minha chave comutou, a corrente no indutor não pode modificar instantaneamente. Então ela segue sendo 8 amperes. Tá? E eu quero obter o meu VL, né? O VL de 0 mais. Em primeiro lugar eu tenho que saber qual é a polaridade dele. Tá? Se o mais é em cima ou se o mais é embaixo. Já digo para vocês que é mais menos VL de 0 mais. Tá? Por que o mais está em cima? Porque a corrente IL de 0 mais está entrando pelo terminal de cima. Tá? Lembrem da aula passada que eu falei que digamos, a convenção dos sinais, ela continua valendo, né, para o caso de indutores e capacitores também, né? Ou seja, a corrente sempre entra pelo terminal positivo da tensão, tá? Então eu sei que o positivo da minha tensão vai ser em cima. Tá? E como eu tenho uma corrente de 8 amperes circulando nesse momento, né, eu vou ter uma queda mais menos 80 volts nesse resistor. Né, porque eu sei que o meu IL de 0 mais é 8 amperes. Né, então eu posso agora equacionar aquela malha, né, menos VL de 0 mais, menos 80, mais 50 é igual a zero. Né? Então daqui eu tiro que o meu VL de 0 mais seria igual a
menos 30 volts. Tá? Então, pessoal, o que eu ressalto aqui para vocês? Vocês podem ver que o IL D0+, tem que ser igual ao IL D0-. Tá? Ou seja, corrente no indutor não pode modificar instantaneamente, mas a tensão pode. Tá? A tensão em 0- era 0 volts, e em 0+ é menos 30 volts. Tá? Tensão no indutor modificou instantaneamente. A corrente no indutor não pode. Tá? Então agora o outro ponto que faltaria, né, seria o T igual ao infinito. Tá? O que é o T igual ao infinito? Para T maior do que zero, quando o meu indutor virou um curto de novo, né, estabilizou, e eu calculo aqui no mesmo sentido, né, o meu IL de infinito. Né? Eu teria aqui meu IL de infinito. E já posso fazer o mesmo circuito ali, né, que o restante seria igual. Tá? Ou seja, eu teria aqueles 3 resistores, faço transformação de fontes, associo de novo os resistores, vou chegar no mesmo circuito que eu tinha ali no T igual a 0+, né? Só que ao invés de ter um indutor, eu teria um curto-circuito. Tá? Daqui vocês podem ver que o meu IL de infinito seria igual a 5 amperes, né? E o meu VL de infinito, 0 volts. Tá? O VL, tá, pessoal, tanto em T igual ao infinito quanto para T menor do que zero, ele vai valer zero. Tá? Por quê? Porque para esses dois pontos eu considerei que o meu indutor ele é um elemento estável. Tá? Ou seja, ele é um curto-circuito, no curto-circuito a tensão é zero. Tá? Então eu só tenho aqui a condição final, não é? No meu IL de infinito. Ou seja, eu vou ter aqui um indutor que ele vai estar pré-carregado com uma corrente de 8 amperes, não é? Ali para T menor do que zero. Quando aquelas chaves comutarem, a chave da esquerda abrir, a da direita fechar, ele vai sofrer um transitório, que a gente ainda não aprendeu a calcular, mas a gente vai começar a ver a partir da próxima aula como obter esse transitório. E esse indutor vai estabilizar, né, lá no final, numa corrente de 5 amperes. Tá? Ou seja, ele partiu de 8 amperes e estabilizou em 5 amperes. Ele descarregou, não é? E estabilizou num outro valor de regime permanente. Tá, pessoal? Então, essa é a ideia da nossa aula de hoje. Tá bom? Ou seja, a gente entender que numa análise transitória, não é? Se eu posso voltar aqui aos slides, não é? Eu sempre vou ter que obter essas, digamos, 3 informações, não é? A condição inicial, lembrando que condição inicial seria sempre tensão no capacitor ou corrente no indutor, ou ambas, quando eu tiver circuitos de segunda ordem. A resposta natural, não é? Que é essa evolução no tempo, que é o que a gente vai ver agora nas próximas aulas, e a resposta forçada, que também é com o meu circuito em regime estável, né, eu vou calcular a tensão no capacitor e corrente no indutor. Tá? Então, nas próximas aulas, agora a gente vai ver como montar todo esse quebra-cabeça de informações aí para a gente obter a resposta completa, primeiramente de circuitos de primeira ordem, tá? E mais adiante a gente vai ver dos circuitos de segunda ordem. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado aí pela atenção de todos.